Oi, que bom que você chegou. Esse é o terceiro e último episódio dessa pequena temporada de Talvez Seja Isso, em que a Bárbara Níquel e eu, Mariana Bandarra, conversamos um pouco sobre a natureza do ciclo vida, morte, vida. Esse ritmo que rege tudo que está vivo, desde a luz solar que incide sobre o nosso planeta, até a nossa respiração, as nossas células, as nossas relações, nossos projetos, nossos planos e tudo aquilo que a gente ainda não vê, mas que vai ter um profundo impacto sobre a forma como a gente vive. Esse podcast é uma investigação sobre o feminino selvagem, e o domínio do feminino selvagem por excelência são os ritmos. Essa capacidade instintiva de reconhecer o ciclo vida, morte, vida em tudo. A habilidade prática de usar esse ciclo para injetar vitalidade nos processos internos e externos que a gente está vivendo. É através desses recomeços, desses começos, desmoronamentos e recomeços, que a gente consegue fazer o trabalho da mulher selvagem dentro e fora de nós. Desde que esse podcast começou, lá em 2017, a gente vem olhando juntas para o clássico livro Mulheres Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Pinkola Estés. E essa investigação sempre foi vivencial, no sentido de que o que nos interessa nisso tudo é entender, que cara isso poderia ter na prática, na minha vida? E um grande florescimento dessa pergunta, que cara teria isso na prática, foi o planejamento selvagem. O planejamento selvagem é uma metodologia e uma comunidade. É um jeito de se organizar que se nutre da inteligência instintiva e usa como bússola os estados emocionais que nos ajudam a aplicar no cotidiano de maneira intencional, de maneira estratégica, a sabedoria dos ciclos. As lições da mulher selvagem entram na nossa agenda a partir dessa caminhada. Planejamento selvagem está de portas abertas no momento em que a gente está publicando esse episódio, mas logo as inscrições vão fechar. Acontece que a nossa conexão com você que nos escuta por aqui é muito poderosa, então nós decidimos fazer o seguinte: nós vamos deixar uma porta aberta, exclusiva para você que é ouvinte do Talvez Seja Isso, poder entrar nesse último ano do Planejamento Selvagem, que a gente apelidou de edição Vida, Morte, Vida. As portas para esse último ano do Planejamento Selvagem devem fechar no Carnaval de 2024, mas caso você esteja ouvindo esse episódio depois disso e sinta aquela vontade de participar com a gente, dá uma conferida aí na descrição do episódio, porque a gente vai deixar um link alternativo ali, que só quem chega aqui pelo podcast pode acessar. Se o link estiver aí na descrição, é porque você chegou na hora certa. Até fevereiro de 2025, a gente vai seguir em comunidade com encontros mensais, sempre pertinho da lua nova, e ferramentas simples para aplicar a sabedoria dos ciclos na nossa vida prática. O que você está prestes a ouvir é a terceira e última parte de uma conversa sobre o ciclo vida, morte, vida, e a gente quer celebrar muito que você está aqui com a gente, porque dizer sim para essa conversa já é um ato de resistência. Reaprender a honrar os ciclos dentro e fora de nós é um trabalho regenerativo que cada uma de nós já está fazendo, porque a gente simplesmente precisa dele. Parafraseando a própria doutora Clarissa, sem nós, a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem, quem morre somos nós. Nós só estamos verdadeiramente vivas quando andamos juntas. Às vezes, a ideia de recomeçar depois de passar por um processo em que as coisas desmoronaram, em que a gente parou de se agarrar e deixou morrer aquilo que precisava morrer, dá um cansaço. Não sei se tu sabe do que eu tô falando. Eu acho que eu sei, porque às vezes é cansativo começar uma coisa e daí a gente já tá cansada e ter que pensar, ah não, mas aí eu vou ter que recomeçar. E por isso a gente se agarra tanto, às vezes, às coisas que estão claramente dando sinais que é hora de
dar um ponto final nelas, ou pelo menos, assim, um novo capítulo. A gente se agarra porque a gente pensa, vai dar menos trabalho eu consertar essa coisa que tá totalmente torta do que eu começar do zero. E aí, se a gente colocar a lente da cultura dominante, a gente pode pensar, tá, deixa de ser preguiçosa, recomeça agora. Tu não é uma batalhadora, e a gente vai dizer o oposto agora. Só para complementar, outra coisa que a lente da cultura dominante pode nos dizer é: vai recomeçar agora, com essa idade? Já fez tua escolha, agora sustenta. Tarde demais. E eu sinto que é útil, porque a gente tá falando de recomeço, a gente dizer que o cansaço é um dos ingredientes. Enquanto a gente resiste a essa exaustão, a gente se mantém, às vezes, nadando contra a correnteza. E aí a gente vai ficando cada vez mais cansada. E tem algo sobre esse momento em que a gente desiste que nos leva lá para o lugar onde as coisas recomeçam. Mas esse processo nem sempre é tão mágico assim quanto quando a gente olha para trás e vê, olha, realmente, daí tudo deu errado e eu recomecei. Mas enquanto a gente está dentro dele, ele pode ser apavorante. A gente está vindo do futuro para dizer que se tu tá cansada, não faz de conta que tu não tá cansada. Aceita que o cansaço também é uma inteligência selvagem dizendo, se tu tá precisando fazer muito esforço, esse caminho não tá a favor da vida. E a gente não tá dizendo que as coisas não dão trabalho, tá? Tô dizendo assim, esforço demais é um bom sinal de que a gente pode convidar a nossa inteligência selvagem para participar. E tô começando falando disso porque a gente tá no tema dos recomeços, e os recomeços acontecem num lugar onde parece que não tem nada acontecendo. E o cansaço é uma passagem para esse lugar muito eficiente, assim. Quando eu digo, ok, estou exausta, a gente vai parar nesse lugar que a Clarissa Pinkola Estés vai falar na história de La Loba como o deserto psíquico, né? O lugar onde parece que tem nada acontecendo, mas por baixo da terra tudo está acontecendo e tem uma vida muito rica ali. E a pressa de recomeçar quando a gente passou por uma ruptura, quando a gente passou por uma perda, quando a gente, de fato, desistiu de algo que era importante e que daí perdeu o sentido e a gente está se recuperando dessa morte simbólica, ou às vezes até literal. A vontade de começar algo rápido, ela é uma expressão dessa lente da cultura dominante. E se a gente quiser honrar um jeito mais selvagem de fazer as coisas, a gente vai encarar o recomeçar como algo que não pode ser com pressa. Então eu queria sair já desse lugar em que, se tu tá cansada, provavelmente o cansaço tá te levando para exatamente onde tu tem que estar para poder recomeçar. A gente já falou da nossa querida professora Márcia Baja no episódio anterior, e ela fala também sobre isso, né? Sobre as bênçãos do cansaço. Porque se dependesse da nossa imaginação, da nossa capacidade de projetar mentalmente aquilo que o modo como a gente gostaria que as coisas fossem, a gente talvez nunca parasse, né? E que o nosso corpo nos traz esse presente de nos fazer parar, né? De nos exigir uma pausa, que nos ajuda talvez a reavaliar o lugar onde a gente está ou a ter um recomeço que faça sentido. Agora, quando tu estava falando do deserto, que às vezes, quando a gente é jogada para esse lugar, que a gente pode ter uma ânsia de fazer alguma coisa imediatamente e se colocar em movimento. No primeiro capítulo do livro, né, que é essa história de La Loba, ela fala sobre o perambular. Então eu queria lembrar que uma coisa é perambular, esse andar, essa exploração, essa investigação. E outra coisa é esse movimento pelo movimento, porque a gente não consegue ficar paradas. O perambular pode nos ajudar a descobrir por onde a gente quer ir, que recomeço que faz sentido pra gente agora, enquanto uma ação impensada talvez só leve a gente pro mesmo lugar onde a gente já estava antes. Né? Cansada. Sim, é muito preciosa essa distinção. Eu me lembrei
de uma coisa que a Laís falou no nosso último encontro do Planejamento Selvagem, que ficar parada no mesmo lugar trabalha a nossa musculatura. É um tipo de movimento. A gente não está fazendo nada quando a gente está no deserto psíquico. A gente está fazendo movimentos menores, a gente está fazendo microajustes e muita coisa interna. O recomeço, essa parte, ele é fundamental para a gente não deixar a iniciação incompleta, né? Como a Clarissa vai dizer. A gente estava num estado, aquilo ali desmoronou. E aí a gente lida com a realidade da vida, morte, vida. A gente lida com a realidade da morte. E aí esse é o momento em que a gente realmente confia na vida. É o momento em que a gente sabe alguma coisa vai brotar disso aqui que eu vivi. Essa história que eu acabo de passar, ela não acaba no... E daí deu tudo errado. Enquanto eu tô viva, essa história continua. Quando a gente acredita demais na narrativa do nosso sofrimento e que as coisas foram injustas, às vezes a gente perde essa flor, esse florescimento no meio do deserto, que é a gente ainda está contando a história. Então, recomeçar sem pressa também é um grande ato de fé na vida. Não fé cega, mas fé porque a gente sabe que algo novo aparece quando a gente capina, a gente revira a terra e a gente acha coisas que estavam lá. A gente está se envolvendo com a matéria da nossa própria vida. E é inevitável que algo novo vai surgir se a gente se entregar para esse processo de ficar no vazio, no lugar entre coisas. Mas eu tô falando isso porque é verdade, e a gente vê nos ciclos e nas histórias íntimas e nas histórias públicas que a gente testemunha, mas não para dizer que é um processo confortável, tá? É importante dizer que a gente está falando isso porque a gente está num momento um pouco assim. Não sei se alguém caiu nesse episódio sem ter ouvido os primeiros desta nossa minissérie Vida, Morte e Vida, que teve um episódio sobre começos, outro episódio sobre fins e esse episódio sobre recomeço. Então a gente está agora encerrando um processo que tem 7 anos, que é o planejamento selvagem, né? Uma coisa que nasceu dessas conversas que a gente teve aqui no Talvez Seja Isso. Algo se apresentou sem que a gente tivesse determinado o que seria, mas um pouco dessa entrega que a Mari falou. E agora a gente decidiu encerrar a existência dessa coisa do jeito que ela existiu até hoje. E a gente está nesse espaço em que a gente pode confiar que algo vai nascer e que se alguém nos perguntar de fora, como as pessoas perguntam, tá, mas o que vocês estão fazendo? Tá, mas o que vai ter? Qual é a próxima coisa? O que vai vir? A gente não vai saber responder. Hoje a gente não saberia. Hoje, no momento em que a gente está gravando, né, a gente não sabe. E nesse deserto, como a doutora Clarissa fala, nesse deserto, as coisas estão acontecendo no subterrâneo e quem anda no deserto não vê muita coisa florescendo. Então, eu estou dizendo isso porque caso alguém esteja passando por um momento assim, terminou um relacionamento faz um tempo, está vivendo uma experiência de luto e se sentindo, ou as pessoas ao redor, questionando alguma percepção de estagnação na vida, ou por uma questão profissional. Tem muitos jeitos da gente ir parar nesse lugar. E quando as pessoas vêm e nos perguntam, tá, mas e aí o que tu tá fazendo? As pessoas ao redor podem querer ver manifestações. E isso nos apressa muito, né? Isso nos pressiona. E com a melhor das intenções, sim, essas pessoas não estão necessariamente tentando nos sabotar, né? Mesmo a gente faz isso com outras pessoas às vezes, né? E é difícil pra gente, como é difícil pra todo mundo, ficar nesse lugar. Sustentar o vazio. Sustentar esse lugar é muito difícil. E daí é muito difícil na minha vida. Já foi mais difícil confiar na vida. Como a doutora Clarissa fala, é impossível que a gente vá viver, assim, se a gente está vivas, que a gente não vá passar por situações assim. E na primeira vez que a gente passa por uma situação assim, a gente pode pensar, não tem mais saída.
nada vai nascer daqui. É um deserto e eu vou ficar aqui nesse deserto e nunca nada vai florescer. Com o tempo, com as experiências, e essa é a maravilha de ficar velha, a gente vai vendo esse ciclo vida, morte, vida acontecendo na nossa vida e na vida das pessoas ao redor. E como a gente já testemunhou, eu não acredito nisso sem ver. Eu acredito porque eu testemunhei isso, porque isso aconteceu comigo, porque eu já vi isso. Então, eu tenho uma confiança com base nessa experiência. Não numa crença, Não. mas num conhecimento. Eu vi, eu sei, eu conheço isso. E isso é um pouco da nutrição que a gente recebe andando juntas. É um presente a gente poder estar juntas com outras pessoas que também têm essa confiança, que já viram isso e que nesse momento podem sustentar esse espaço junto com a gente, sem só estando ao nosso lado, porque elas também confiam. Celebro as outras pessoas que estão na nossa vida, que estão na nossa comunidade, que estão ao nosso redor e que eu sinto que eu posso olhar para elas e pensar, tá, eu posso sustentar esse espaço, né? E a gente tá testemunhando em nós mesmas e umas nas outras esses ciclos de nascimento, morte, renascimento, vezes o suficiente em que a gente sabe que a gente não está delirando. Sim. Umas para as outras, a gente cria também essa sanidade. E talvez, te ouvindo, Bárbara, falar sobre essa versão de ti que não era fácil confiar na vida, talvez seja muito radical sugerir confiar na vida. Tá, que tá tudo bem se tu tá nos ouvindo e pra ti é uma loucura a ideia de confiar na vida. Que tudo bem sustentar um espaço vazio ao invés de correr pra preencher ele quando a gente deixa algo morrer. Mas me ocorre, assim, que seria muito louco a gente ter medo de dormir porque a gente tem medo que quando a gente dormir, a gente nunca mais vai acordar. Quando a gente é criança, a gente não quer ir dormir, porque quando a gente vai dormir, a gente não sabe ainda com certeza que a gente acorda no dia seguinte. E a gente que o vai mundo ficando... vai continuar ali. E a gente vai amadurecendo. Às vezes a gente não consegue dormir, porque a gente tá pensando em outras coisas, mas a gente não tem mais esse medo de dormir, porque a gente sabe que dormir, naturalmente, do outro lado do sono, vai ter uma versão da gente que tá desperta, né? Então, a gente não tá necessariamente propondo uma coisa tão fora, tão radical. Se confiar na vida parece radical demais, pode encarar esse momento do deserto psíquico como uma soneca, da qual tu com certeza algo depois acontece. Não é eu vou dormir para sempre. E quando a gente tá nesse momento do deserto, porque a gente foi jogadas, muitas vezes não é uma escolha. A gente quase nunca é uma escolha. Se é a primeira vez que a gente está nesse lugar, sim, e a gente está ouvindo essa conversa agora, realmente pode parecer muito louco. E agora tu fez essa analogia com o dormir, e eu também preciso dizer que ao longo dos anos no planejamento selvagem, a prática que a gente tem de todos os meses fazer um check-in e fazer uma pausa mensal, estar fazendo isso há muito tempo, eu também sinto como essa oportunidade de, em períodos menores, quem sabe em períodos menores eu dou uma olhadinha aqui, quem sabe eu tiro uma soneca a cada lua nova, em vez de esperar algo acontecer e me jogar no deserto. Eu sei que algo vai acontecer e me jogar no deserto, mas se eu tenho experiência de, a cada mês, eu vou para esse lugar, eu paro um pouquinho, eu olho o que mudou, eu olho onde eu tô, quem eu sou agora. Será que eu ainda era a pessoa que planejou essas coisas aqui há 3 meses atrás? Nossa, eu não sei quem era essa pessoa que fez esses planos, porque eles não têm nada a ver com quem eu sou agora. Não vejo isso 5 anos depois, quando eu tô completamente desidratada e desnutrida no deserto, né? Eu vejo isso, olha, mês passado, esse mês, no próximo, e no próximo, e no próximo. Eu sinto que essa determinada coisa está tirando mais energia do que me trazendo qualquer resposta, benefício, interesse. E ter uma experiência de não tão abrupta, né? Com
com esses recomeços. Então, agora, quando a gente está nesse recomeço, eu não sinto que é fácil, mas eu sinto que a experiência frequente de olhar para os ciclos traz essa confiança na vida também. Não só a minha experiência de desertos anteriores, mas essa de recomeços frequentes. Sim. Os juros compostos da experiência cíclica, né? Que a gente vai ficando cada vez melhor. A gente está fazendo investimento todo mês. Não é fazendo um investimento uma vez na vida, outra na morte. É recomeçando todo mês. E nos recomeços, a gente tem a oportunidade também de se perdoar. Porque quando a gente, de fato, entrega o processo do que terminou como algo que isso aqui não é mais. Quando a gente solta o que a gente estava se agarrando e aceita, houve uma morte aqui, houve uma perda, houve um mundo que existia até aqui e que agora não existe mais. Esse momento em que a gente está aqui pronta diante do recomeço é um momento em que a gente tem a oportunidade de receber a leveza de eu vou começar de novo. Não é sobre começar e agora eu tenho que aplicar racionalmente todas as coisas que deram errado antes, eu não vou deixar dar errado agora, porque a gente não tá querendo fugir do fim, a gente tá querendo manter a vida fluindo. E eu tô especificamente falando disso porque eu sinto que a gente, quando olha para processos cíclicos na cultura dominante, a gente está sempre tentando fazer isso. Vamos olhar o que a gente fez de errado e daí a gente não vai mais errar. E naturalmente a gente integra assim, informações sobre o que funciona melhor, o que funcionou bem, não tem nenhum problema. Mas o que a gente quer com os recomeços não é adquirir um controle maior para evitar que as coisas acabem. O que a gente quer com os recomeços é ficar melhor em recomeçar. E como tu disse, cada vez a gente fica melhor em recomeçar e cada vez esse processo vai ficando mais leve. A gente tem um acesso a uma alegria no recomeço, a um entusiasmo no recomeço, que é o oposto da exaustão que a gente estava mencionando no começo do episódio, né? No começo dessa conversa. Então, o que a gente faz no lugar vazio? Porque quando eu durmo e eu não tô não fazendo nada. Quando eu durmo, eu tô sonhando. Eu posso até não lembrar, mas aconteceram coisas. Eu tô aprendendo coisas, eu tô integrando coisas, eu tô restaurando. Então, o que a gente faz no deserto? Qual é a atividade que está acontecendo no deserto? A gente tá cavocando para ver pedaços de coisas que já morreram antes e que vão precisar voltar à vida para dar suporte à parte da nossa história que está prestes a começar. Então, esse não é um tempo morto. Ele é... E eu tenho certeza que tu que está nos ouvindo tem na tua história momentos em que parecia que tu não estava fazendo nada e, na verdade, tinha uma coisa abaixo da superfície que estava cozinhando. Recolher ossos é o quê? É pegar de volta partes de nós mesmas que a gente perdeu pelo caminho, em outras encarnações dessa vida em que a gente tá. E o que a gente tá propondo, então, o recomeço acontece sempre nesse lugar, em que a gente tá se deixando mover pelo processo em que se algo morreu, com certeza, algo novo vai acontecer. E a gente não quer simplesmente dominar esse processo, a gente quer ser trilhada também por esse caminho. A gente quer fazer parte da vida, do que a vida está trazendo. Quando tu falou, a gente não vai dominar, a gente não vai controlar, veio uma oposição, assim, do tipo, então pra que eu vou fazer isso se eu não vou... Pra que eu vou me entregar a esse processo se não é pra da próxima vez eu ter mais domínio e mais controle da situação. E as coisas durarem pra sempre. E eu ser melhor em fazer as coisas saírem como eu quero que as coisas saiam. Pra que eu tô ouvindo vocês? Pra que eu quero um método de planejamento que não me ajuda a fazer as coisas serem como eu quero que elas sejam? Se eu tô planejando uma coisa, eu quero que essa coisa seja como eu planejei. É só problematizando? Sim, as coisas vão desmoronar em qualquer estilo de planejamento que a gente escolher. Quando a gente tá
já contando com o fato de que uma sustentação indefinida, né, vai ser inviável pela natureza da própria vida, as coisas vão continuar morrendo e renascendo. Quando a gente traz isso para dentro do planejamento, a gente ganha uma camada de domínio, sim. A gente ganha uma camada de autodomínio, a gente passa a prever o imprevisto, porque eu sei que eu estou planejando o que eu quero, mas eu não sei o que é possível de verdade. Então, a gente sempre planeja o que a gente quer. Então, tem algo muito estratégico em a gente saber que o nosso planejamento, que aquilo que a gente está propondo, que aquilo que a gente quer que aconteça quando a gente inicia um planejamento, é só uma parte de onde a gente vai parar. Eu sou uma grande entusiasta da gente saber o que a gente quer e acho que a gente saber o que a gente quer nos dá uma ótima direção. Mas nessa aventura, a gente muitas vezes vai mudar de direção, porque vai ter coisas no caminho. O que a gente está buscando é um estilo de planejamento que, como a gente, também seja cíclico. Porque a gente está... Eu, com certeza, e as mulheres que estão em comunidade com a gente também, exaustas em grande parte da expectativa de linearidade, de que as coisas vão sair com começo, meio e fim, tintim por tintim, era isso que eu queria. Porque a inteligência do feminino selvagem, como a gente está buscando integrar desde o começo dessa conversa em 2017, é a inteligência de as coisas não são começo, meio e fim, as coisas são começo, meio e recomeço, as coisas são vida, morte e vida. A gente está tentando concordar com a natureza ao invés de brigar com ela. E eu acho que essa seria a principal vantagem estratégica de um planejamento selvagem é tu continua com apoio para querer o que tu quer, continua tendo um lugar em que tu tá mirando, mas acolhendo para dentro desse processo as muitas mortes e recomeços que vão ser necessárias até chegar lá. Faz sentido. Que bom. Que bom, mas esse medo de ficar no deserto, ele é um medo... Eu acho que ele é um medo muito justificado. O medo de ficar no deserto. O tempo... Tá, mas quanto tempo vai levar? Tu pode me dizer quanto tempo vai levar para algo diferente acontecer? Para algo novo nascer? Eu acho que tem um outro medo junto com esse, que é... Como é que eu sei que eu tô nesse deserto e que eu só não tô aqui com preguiça de fazer a minha próxima coisa? É deserto psíquico ou é preguiça? E a Clarissa Pinkola Estés vai falar muito da iniciação inacabada, né? Uhum. O momento em que a gente fica travado. O recomeço é tão assustador quanto a morte, ou mais. Às vezes a gente se agarra para não deixar uma coisa morrer, porque a gente tem medo, meu Deus, uma coisa vai acabar, e aí? E aí, quem sou eu se essa coisa acabar? Quem sou eu sem esse casamento? Quem sou eu sem esse emprego? E a gente... muitas vezes já viu que aquela coisa estava dando sinais, né? E o oposto também. Então, assim, às vezes a pessoa... Não, mas eu tenho que fazer mais um curso. Uhum. Não, eu não tô ainda... não, o que eu tô fazendo é isso aqui, mas agora eu vou contratar, eu vou perguntar, essa outra pessoa vai me dizer o que é pra eu fazer. Pode ser apavorante a gente nascer de novo. E eu sinto que o novo, ele vai brotar a partir da presença, mas... se a gente olhar para o ciclo completo, vida, morte, vida, como uma iniciação, algo que é uma chave, é o desconforto, a insatisfação, que é uma chave que vai indicar quando a gente está mudando de estado. Se a gente pensar sobre o próprio parto mesmo, né? Assim, existe um desconforto para a mãe e para o bebê muito grande quando tá chegando perto da hora de nascer. Essa sensação de quando a gente tá profundamente insatisfeita, desconfortável, tem uma coisa assim que é um certo ranço, assim, uma irritabilidade que é uma marca do feminino selvagem, às vezes uma fúria até. É um bom indício de que tu passou tempo demais numa etapa e que é hora de passar para a próxima.
O desconforto, ele nos chama para uma movimentação. E a outra coisa é presença. Quando eu me observo ciclo após ciclo, e me observo, eu começo a perceber a diferença entre a irritação de eu vou menstruar daqui a 4 dias, a irritação de alguém me disse algo que eu não gostei, com a irritação de eu tô aqui há tempo demais e eu tô tentando me agarrar a esse lugar porque eu tô sentindo que eu tô sendo empurrada pro próximo. A gente vai precisar se entregar pro processo, se abrir para fazer parte dessa coisa que nos inclui, mas não foi exatamente nossa decisão em cada momento. E daí, quando a gente aceita, quando a iniciação de fato tá completa, o que a gente ganha? Tá, vocês estão falando isso daí, mas o que é? Qual é a vantagem no final? A gente ganha saber a hora de encerrar e a hora de ver nascer. Saber chegar e saber sair. E essa é a sabedoria do feminino. A sabedoria do feminino é: eu tô vendo que é a hora de começar agora. Qualquer que seja o momento em que tu tá, esse ciclo completo, ele nos dá uma inteireza pra gente, de fato, confiar quando a gente percebe. E nós temos essas histórias. E quando a gente não tem na nossa própria história, a gente certamente testemunha nas mulheres da nossa vida, nas mulheres da nossa comunidade. Essas histórias, eu tava com a faca e o queijo na mão, mas eu não aproveitei. Aquele ali era o momento. Ou então o contrário. Ou então, eu sabia que eu tinha que terminar, mas eu não tive coragem. E daí, né, passei da hora. E aí, algo novo sempre vai brotar. A partir do momento em que eu passei por esse processo, algo novo sempre vai brotar. E a gente já não se agarra como antes. Porque a gente lembra, a última vez eu também me agarrei, não adiantou nada. Só cansei. Vou experimentar uma coisa diferente. Não vou achar bom que as coisas acabam, não precisa ir pro alto da montanha. Embora, com certeza, possa. E tem coisas gostosas também que acontecem no alto da montanha. Mas não precisa virar uma pessoa iluminada totalmente. A gente está falando de um feminino que está aplicado nas coisas do nosso cotidiano. Tem a hora que tem que parar tudo porque tem uma pilha de louça na pia. Tem hora que a pilha de louça vai ficar na pia porque tem outra coisa que é mais importante. Esse domínio dos ritmos é o domínio do princípio vida, morte, vida. É o domínio a hora de começar, a hora de pausar, a hora de continuar, a hora de deixar nascer, a hora de deixar morrer. E não porque nós somos todas poderosas e tudo depende da gente, porque esse é um pensamento patriarcal, né? Mas sim porque nós estamos envolvidas, porque nós somos parte da natureza e estamos envolvidas nesse tecido. A gente é a mão bordando, mas a gente não é o tecido. O tecido é a nossa vida, é as nossas comunidades, é as nossas relações. Antes da gente terminar, eu só queria dizer que não é lendo o livro da doutora Clarissa, não é fazendo inscrição num curso, não é escutando o podcast que a gente ganha essa sabedoria, esse acesso a essa inteligência selvagem. Não é de uma hora para outra. É algo que a gente precisa de tempo, porque a gente precisa observar todas essas coisas acontecendo no tempo. Não tem como fazer um curso de 2 horas em uma tarde e ganhar essa sabedoria. A gente ganha vivendo no tempo, observando as coisas no tempo, nos observando no tempo. A beleza disso é que também não tem como perder tempo. Não, mas eu queria... gostei. Como é que qual é o passo a passo para eu aplicar isso e sair do deserto amanhã? 5 passos para eu sair do deserto. Não é perda de tempo que não exista 5 passos para sair do deserto. Porque se a gente está ganhando essa sabedoria para viver a nossa vida com base nessa sabedoria, viver a nossa vida não é perda de tempo. Eu considero que, para mim, além dessa observação no tempo que a gente tem feito dentro dos ciclos do planejamento selvagem, a gente está em companhia, dá uma aceleradinha
Porque a gente vê o que está acontecendo com as outras, a gente vê ela no deserto, ela fora do deserto, ela voltando para o deserto, ela saindo umas nas outras. É algo que também surge da convivência que acontece ao longo do tempo, né? A gente não tem como perder tempo, mas a gente precisa estar envolvidas nesse processo. E muitas pessoas consideram que o planejamento selvagem é muito um processo de autoconhecimento. Quando a gente pergunta, né, para as pessoas, o que se tu tivesse que descrever o que é o planejamento selvagem, o que é, e muitas pessoas dizem que é, para elas, um processo de autoconhecimento junto com outros processos possíveis, né? E eu acho bom a gente pensar que é sim um processo de autoconhecimento e de auto-bordado, como tu falou, que não é um autoconhecimento que eu fico tirando nota 10 em saber quem eu sou e quais são os meus problemas e quais são os meus pontos fortes e quais são não sei o quê. É como realmente fazer essa costura do que eu sei sobre mim com a vida e com o que eu estou aprendendo com a vida das outras. Na prática, e o que isso me traz de mais leveza e também alegria. E a gente pode gerar exatamente o mesmo resultado com alegria e sem alegria. E de fora, todo mundo dizer é a mesma coisa. Mas de dentro são experiências radicalmente diferentes, né? A gente tá passando por ciclos diferentes, né? Então, tem alguns lugares em que uma coisa está começando, tem outros lugares em que tem algo morrendo, tem outros lugares em que a gente está já renascendo, tem lugares em que a gente está no deserto, tem lugares em que a gente está no desconforto, sentindo que está chegando a hora de deixar uma coisa desmoronar, mas a gente ainda não está pronto. Então, toda a nossa vida, o tempo todo, está fazendo parte disso. Não tem como tu tá fora dos teus ciclos. Só tem como tu não tá prestando atenção. Acho que a gente pode encerrar com uma citação. A Clarissa Pinkola Estés vai dizer assim: como La Loba, nós quase sempre começamos num deserto. Temos uma sensação de perda de direitos, de alienação, de não estarmos vinculadas nem mesmo a uma moita de cactos. Os antigos chamavam o deserto de lugar da revelação divina. Para as mulheres, porém, ele oferece muito mais do que isso. O deserto é um lugar em que a vida se apresenta muito condensada. As raízes das plantas se agarram à última gota d'água e as flores armazenam umidade, abrindo apenas de manhã cedo e no final da tarde. A vida no deserto é pequena, porém brilhante, e quase tudo que acontece tem lugar no subsolo. Essa descrição é semelhante à vida de muitas mulheres. E a gente agradece cada pessoa que nos escutou no Talvez Seja Isso, que vem costurando com a gente, né? Costurando a sua vida e a nossa vida, que a gente vem criando de alguma forma isso juntas. Cada pessoa que está agora ou passou pelo planejamento selvagem e que também está testemunhando esse momento de transição para algo que vai surgir. E a gente se encontra na próxima coisa que a gente for criar.